O Itaú divulgou o resultado do quarto trimestre de 2022, o lucro veio abaixo do esperado pelo mercado, porém tem aqui as provisões das Americanas, e então nós vamos ver o quanto isso impactou e também tem um pequeno alerta aqui que fica para o curto prazo em relação aos bancos. Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like no vídeo e também se inscreva no canal, tá? Então, o lucro do Itaú ficou prejudicado por conta das provisões que ele fez, principalmente aqui Americanas impactando, né? E nós temos o lucro líquido final dele chegando em quase 7,7, abaixo dos mais de 8 esperado por diversas casas de análise. A gente já vai ver isso aí bonitinho, tal quanto ficou abaixo aí, inclusive contando com Americanas, mas observando outros números, como por exemplo as margens, a margem financeira com o mercado até que foi bem, e a margem financeira com clientes também foi bem, né? Foi aqui acima do trimestre anterior e bem acima do ano passado. Então ele conseguiu resistir à questão da Selic aqui nas margens com o mercado, e na margem financeira com o cliente ele conseguiu ir muito bem. O mix de produtos se manteve aqui estável, o volume aumentou um pouquinho, o spread aumentou um pouquinho e por fim ele acaba conseguindo aqui um ganho aí nas margens. Então, e quando a gente observa o principal vilão do resultado da foi a questão do custo de crédito, as provisões, né? E aí eles citam aqui uma empresa grande porte aí do atacado de varejo aí que teve um problema de recuperação judicial. Quem será essa empresa? Eu não sei. Deixem nos comentários aí. De qualquer forma, a gente vê esse salto então de 24,2 aqui nas provisões em relação ao trimestre anterior, em relação ao ano passado, um aumento de 50%. E no ano fecha com aumento de 60%. Mas eu devo adiantar que não foi somente Americanas, né? Nós temos sim um aumento real acontecendo de provisões aqui, nós temos também um aumento também na inadimplência, nós temos um risco aí para 2023, esse aí é o sinal de alerta que a gente vai ver no fim do vídeo. A gente vê o custo de crédito então aumentando aqui tranquilinho, né? Mas aumentando todos os trimestres e agora um salto significativo nas provisões do quarto trimestre de 2022, impulsionadas por aquela misteriosa empresa aí que está em recuperação judicial, né? E quando a gente observa a evolução aqui da inadimplência, podemos observar aumentando aqui trimestre após trimestre, e o salto aconteceu em relação ao trimestre anterior, maior do que vinha acontecendo antes. E aí o banco destaca que foi por conta das pessoas físicas, né? Cartão de crédito e financiamento de veículos também. Puxa, é uma tristeza. A pessoa financia no veículos e não consegue pagar. Enfim, e também no cartão de crédito dá juros gigantescos, né? Mas aí eles acabam aí conseguindo descontos com o banco, né? Enfim, a inadimplência vem aumentando e dá uma assustadinha. Podemos observar o pessoal em atraso aumentando muito aqui. Olha só o quanto já aumentou, né? Um salto significativo de 13,7 para 19,4, né? E os ratings que estão agravados aí ficou estável, mas aumentou em relação ao anterior. E em relação ao rating, a perda potencial ficou até abaixo do ano passado, mas deu uma aumentadinha aqui em relação ao trimestre anterior. Então, a situação está um pouquinho complicada, embora aqui na perda potencial até que está se mantendo aí. E a receita aqui na parte de seguros, previdência e capitalização deu uma melhorada legal de 16,2% em relação ao trimestre anterior e também em relação ao ano aí fechando em 35% de alta. Isso dá até um olhar positivo aqui de repente em relação ao Bradescão, né? Os seguros aqui do Itaú é menos representativo para ele, para o próprio Itaú, mas mostra aí que foi bem a parte de seguros. A gente pode ver um aumento aqui que vem acontecendo também todos os trimestres, né? O reloginho, o Itaú, ele funciona muito bem, a empresa como um todo, né? Inclusive, o que tem chateado o pessoal é a questão dos dividendos, mas o banco ele vem se preparando melhor do que ninguém nessa questão aí do novo mundo para os bancos, né? De digitalização, né? De inovação. Então o banco vem reduzindo aqui sua rede de distribuição sem grandes desesperos, mas vem uma redução aqui nas caixas eletrônicos e também aqui nas agências. Olha só a presença da agência física de 3,0 no ano passado para 2,78. Então deu uma bela de uma redução aqui, né, nas agências físicas no Brasil.
E enquanto a Digitais, olha só como vem aumentando de azulzinho, né? Aumentando bastante, né? 223 para 402, quase que dobrou aí, né? Então, ele aumenta no digital e diminui no físico. E olha só, é um banco que teve aqui bastante investimentos em tecnologia e negócios. Então, é um banco que está pensando no futuro, conforme inclusive mostrei no vídeo de ontem, né? E quem não viu, vou relembrar rapidamente o que o Itaú fez no último ano. Foi a compra aqui da parte da Venue, podendo aí ser o majoritário em breve. A Venue é uma empresa que investe no exterior, ou seja, pensando aí no futuro que o pessoal do Brasil cada vez mais vai mais investir no exterior ao longo do tempo, né? Não por causa de política, por causa que, puxa, primeiro mundo, Estados Unidos, né? E nós temos aqui investimento em empresas de fintechs tecnológicas, então tem duas aqui. Aqui está a representatividade em termos de patrimônio da empresa, né? E nós temos também programa de recompra de ação e temos uma empresa que todos os anos tem algum tipo de aquisição nova fazendo ou investimentos dentro da própria casa e fazendo nessa questão de inovação, nessa questão de tecnologia. E observando então o que o resultado do banco representou em relação às expectativas, nós temos aqui os números esperados por XP, BTG e Genial. E eu vou utilizar como base a XP, que tem uma previsão para o quarto trimestre de 8,284 aqui no resultado, mas o Itaú acabou fazendo 7,668, que ficou 7,4 abaixo, né, do que ele poderia fazer se caso fizesse igual a XP. O número da XP era 15,4 maior do que o 4T21 e ela acabou fazendo o Itaú 7,1% maior só. Fecha o ano aqui com 30,7% de lucro, um PL de 6,76 no momento, um lucro por ação de 3,14. Porém, quando a gente ajusta esse lucro pelas provisões Americanas, tem com o Itaú cerca de 2,9 bilhões, né? E nesses casos, eu já venho cobrindo desde o início aí do case Americanas, os bancos têm que fazer uma provisão inicialmente, a princípio, de 30%, é o padrão, que representa 870 milhões aqui. Isso aqui foi o que o Santander fez, provavelmente o Itaú também fez a mesma linha aqui. Então, se a gente aumentar aqui o lucro que o Itaú fez, colocar essas provisões aqui a mais, nós teríamos então um lucro de 8,538, ou seja, acima 3,7 do que a XP esperava e 1,5 acima do que a Genial esperava. Então, o lucro, assim como no Santander, ficou em linha. Na verdade, foi mais positivo do que o mercado esperava. No caso do Santander, ficou em linha, aqui ficou até um pouquinho acima. Porém, tem esses alertas aí que a gente vem vendo, né? E como podemos ver aqui na questão das provisões do terceiro trimestre de 2022 foi este, e no quarto trimestre ela fecha com 9,0, tirando aqui Americanas, foi 8,1, ou seja, ainda assim 12,2 acima, né, do que foi feito aí no trimestre anterior. Não é tão assustador assim, mas a gente vê que está aumentando as provisões e aí vem o outro ponto que ele tem a expectativa para 2023 também aberto aqui o Itaú. E antes de observarmos as projeções para 2023, vamos ver aqui o que eles esperavam para 2022 e o que eles fizeram. Então, no consolidado, era esperado uma carteira de crédito crescendo entre 15 e 17,5, ela ficou 11,1, ficou abaixo, mas a margem financeira ficou acima, né? A margem financeira com clientes foi muito bem. No Brasil aqui ficou mais próximo do topo, mas ainda assim ficou dentro, né? A margem financeira com o mercado no Brasil, nesse aumento de Selic infinita, ainda assim conseguiu ficar entre o esperado, e aqui na margem financeira com o mercado ficou aqui quase no topo até, né? E no custo do crédito ele ficou aqui acima no mundo e no Brasil também acima. Na verdade foi o Brasil que acabou puxando um pouquinho mais, né? O resultado aqui de prestação de serviços foi 7,8, né? Enquanto aqui no Brasil 8,3, então ficou também dentro e ficou até próximo do topo. As despesas aí ficaram 7,2, ficou um pouquinho acima aqui, mas nada demais. E a alíquota ficou aqui até no mais próximo do fundo, né? Então, foi mais ou menos dentro aqui do esperado, e as projeções para 2023
nós temos um crescimento entre 6% e 9% na carteira de crédito, ou seja, vai ter uma desaceleração no crescimento. Isso a gente vem falando sempre, a narrativa é essa. Os bancos eles vão ficar mais criteriosos na seleção de crédito, também a própria população também talvez vai ser mais cautelosa a pegar no empréstimo, né? Quem vai ficar financiando o veículo aí aleatoriamente, né? Então, o crescimento vai reduzir, de entre 6 e 9 é esperado, a margem ainda que vai diminuir um pouco, ainda boa, né? 13,5 a 16,5, um belo de um crescimento, né? A margem com o mercado entre 2 a 4 bi, o custo de crédito entre 36,5 a 40,5, né? Só lembrando que o topo é 40,5 e ele fez aqui 30,2 com Americanas e tudo. Então, olha só o cenário aqui para 2023, o negócio está complicado, né? Se bem que esse aqui é o topo, vamos lembrar isso. A receita de prestação de serviço entre 7,5 e 10,5, muito bem. A despesa com juros aqui entre 5,9 e a alíquota tudo ok aqui. Então, você vê que as projeções para 2023, a grande questão aqui, né? Realmente vai ser a questão das provisões, né? Muito forte isso aqui. Também pode pintar, de repente, Americanas novamente. A gente não sabe. A gente sabia que 30% tinha que acontecer. Aconteceu, agora a gente vê, será aí agora? Vai ter mais um pouquinho de descontinho? Vai entrar num acordo? Isso aí pode demorar muito tempo ainda, né? Agora a gente já sai do nosso radar, pode demorar muito tempo novas provisões ou não, né? Pode acordo aí, enfim. Quando podemos observar ao longo dos anos, o Itaú ele tem entre zigue-zagues aqui de baixas e altas, ele tem sempre uma alta mais forte, um momento aqui difícil, com a época da Dilma e tudo mais, depois uma alta, né? Na sequência uma alta explosiva, queda com a pandemia, mais altas entre zigue-zagues, mas é um banco muito estável quando a gente observa aí a cotação dos anos, né? Em termos de comparação com a Itaúsa, no último ano, a Itaúsa caiu quase 5%, o Itaú está com 1,18% de alta. Ele está cotado aqui em 24,55, exatamente batendo numa barreira aqui, né? Que pode, de repente, ser um ponto que ele vai resistir e voltar a subir, mas depende como o mercado vai aceitar esse resultado aí e as expectativas para 2023, né? Enquanto a Itaúsa, ela também tem um ponto que ela está batendo exatamente aqui também, nos 8,15 aqui, né? E quem sabe amanhã ela cai mais, de repente vai para os 8 aqui ou um pouco menor. Eu estou de olho na Itaúsa amanhã. E diz aí você vai comprar Itaúsa amanhã se ela cair, ou o Itaú, ou ainda vai ficar mais de olho aí nos próximos trimestres ou próximos meses aí. Deixa um comentário que ajuda bastante no engajamento, o like. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!